Olá, a paz do Senhor. A pedidos, eu vim aqui fazer um breve relato do meu testemunho. Sem muitos detalhes, né, para o vídeo não ficar longo, para o áudio não ficar longo. Vai ser realmente um breve relato, certo? Porque eu tenho uma surpresa para dizer lá no finalzinho deste áudio, assim que eu fizer esse breve relato. Amém? Mas antes, eu quero aqui deixar para a gente, para nossa meditação, em Hebreus 11, e o primeiro que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Bom, amados, né? A pedidos, como eu disse, vou iniciar aqui esse breve relato sobre o meu testemunho. Eu e meu esposo nos conhecemos, né, na nossa adolescência. Eu estava por volta dos 17 para os 18 anos e ele tinha 19 anos na época, certo? Nós nos conhecemos, foi um conhecimento muito rápido, né? Nós nos conhecemos em um cursinho de pré-vestibular e na época eu estava no ensino médio, certo? E ele, né, já havia terminado o ensino médio, mas eu estava encerrando o ensino médio. E nós nos conhecemos na primeira semana, né, de aula, na primeira semana. E na outra semana, ele me pediu para ficar. Mas como eu era uma moça de família, eu não gostava desse negócio, essas situações, né, pela minha criação, certo? Eu não aceitei ficar com ele. Então eu disse para ele que eu não era moça de ficar, né? Se ele quisesse namorar comigo, a gente namorava. E assim, né, ele me pediu em namoro e eu aceitei, né? E ali a gente começou um namoro breve mesmo, com 2 anos de namoro, entre idas e vindas, certo? Nós noivamos, certo? Nós noivamos e com 2 meses nós nos casamos, certo? Como na época que nós casamos nós não tínhamos dinheiro por conta da situação financeira, só quem trabalhava era ele e eu trabalhava, mas a gente não tinha assim condições para fazer o casamento, né, a festa de casamento como a gente quer. Então a gente apenas se casou no civil, certo? E eu fui morar na casa dos pais dele. Depois de algum tempo foi que nós construímos basicamente 1 ano, 2 anos, certo? A gente construiu a nossa casa e fomos morar na nossa casa, certo? E aí o que acontece, né? Já pulando aqui, certo? Como eu disse, vai ser um breve relato. Minha jornada de casamento, certo? Começou, certo? No nosso casamento mesmo, certo? Que foi onde Deus me chamou a atenção. Foi no dia, nós casamos numa quinta-feira, né? Fizemos o casamento no cartório e as condições financeiras não deixou, então nós fomos e fizemos uma festa para um jantar, certo? Para a família, certo? E naquele dia, assim, iniciou-se realmente a minha luta. Foi naquele momento que Deus tocou a falar comigo, né, que ele iria permitir acontecer coisas no meu casamento, né, que chegaria realmente a vir a separação nossa. Porque a gente, né, por alguns fatos, a gente deu início ao nosso casamento, nosso namoro foi totalmente errado, né? Iniciamos e a palavra de Deus diz que o divórcio se dá no namoro, né? E assim, eu como naquele tempo eu fui criada, né, por uma outra família de outra religião, então eu estava um pouco afastada dos caminhos do Senhor. Eu fui criada numa família cristã, mas por algumas situações eu vinha me separar da minha família, certo? Dos meus pais, e fiquei
sendo criada por uma outra família de outra religião. Então, eu me afastei um pouquinho dos caminhos do Senhor. Embora eu tenha sido criada numa família cristã, eu não deixei o temor a Deus, certo? O temor a Deus sempre existiu no meu coração. Mas por não ter a convivência de uma família, de estar ali, né, me ajudando na caminhada cristã, eu me afastei, né? Mas o Senhor sempre esteve comigo, o Senhor sempre, né, me ouvia as minhas orações, né? Porque eu fui consagrada a Deus quando eu, meus irmãos, nós fomos consagrados a Deus. E quem é de Deus, Deus não permite que nada lhe aconteça, mesmo que a gente se afaste do Senhor. Então, o que houve, né? A minha luta começou realmente ali naquele momento, né, no dia do meu casamento, da festa do casamento, certo? E ali começou a minha luta. E passou-se, né, alguns anos, né, passou-se uns 2 anos do meu casamento e eu tive algumas situações, passei por algumas situações, aí vieram os filhos, né, vieram os filhos, depois de algum tempo, passou um tempo, né, quando o meu filho mais velho, na época, estava com 2 anos, aliás, né, eu já estava passando alguns conflitos no meu casamento, muita coisa, né, tinha ciúme, tinha muita coisa errada no meu casamento, né, estava iniciando a falta de respeito e muitas outras coisas que vocês passam, certo? E aí, após, né, o nascimento do nosso filho, isso começou um pouquinho a piorar, certo? Após o nascimento do nosso primeiro filho, começou a piorar. E aí, o que aconteceu? Com isso, né, quando o meu filho estava com 2 anos na época, o meu esposo, né, veio a se separar de mim, veio pedir, né, dizer que de repente chegou para mim e disse que não dava mais e que não dava mais certo, né, que eu procurasse uma outra família, que eu fizesse isso, que eu fizesse aquilo. E ele se separou, saiu de casa. A gente se separou, né, não era um desejo meu, né? Embora eu tivesse lutando muito, sem falar nada para ele, lutando pela nossa família, mas, né, foi uma permissão de Deus, porque Deus queria tratar comigo, queria tratar com ele, e o que aconteceu, certo? Ele veio a se separar de mim, né, saiu de casa e deixou meu filho e passou a viver com a outra pessoa, né? E aí, com 2 meses que ele saiu de casa, ele me pediu divórcio, né? E a gente fez um divórcio consensual, certo? Pronto. E aí começou realmente a segunda etapa da minha jornada, certo? Porque Deus precisaria trabalhar diretamente comigo. E aí começou a luta, né? E eu não vou aqui detalhar as lutas, isso porque é um breve relato, certo? Então eu passei por muita coisa, foram muitas humilhações, foi muita dor, muita tristeza, muita solidão, muitas coisas juntas ao mesmo tempo, né? Depois que eu fui me curando de tudo isso, né, que Deus já havia me curado por dentro, que eu havia já liberado perdão, que eu já estava vivendo a minha vida, já estava feliz, alegre, né? Deus colocou aqui o projeto aqui, né? Ele me chamou para fazer aqui o trabalho, um chamado que veio diretamente da parte de Deus, certo? Eu iniciei aqui no Ministério de Restauração de Casamento, e Deus foi me dando a oportunidade, me capacitando para que eu pudesse ajudar outros homens e outras mulheres a lutarem pelas suas famílias, certo? E conforme eu fui trabalhando, né, Deus me deu a minha bênção, né? Deus me deu a minha bênção, certo? Porque ele já havia dito para mim, certo, lá no início, que meu esposo iria voltar para casa, certo? O tempo de Deus a gente não sabe, né? Mas eu sempre acreditei nas promessas que o Senhor me fez lá atrás, né? Nas visões que Ele me deu muitos
muitas visões, meu esposo voltando para casa. Ele falou comigo, ele me mostrou meu esposo voltando para casa e muitas diversas experiências que eu tive com Deus, certo? O que, porém, aconteceu, né? Tudo que o Senhor projetou para a minha vida, na minha breve perseverança pela restauração do meu casamento, pela luta, né? Deus, ele foi fiel e cumpriu a promessa dele, certo? Hoje, certo? Hoje eu ensino, eu passo para as pessoas o que eu aprendi, certo? O aprendizado que Deus me deu, certo? Então Deus, né, foi fiel à promessa dele, que ele me fez lá atrás e me deu a minha bênção, certo? De restaurar o meu casamento. Então, né, mas aqui, como eu disse que era um breve relato, eu quero aqui estar entrando em outra coisa aqui. Eu queria aqui estar compartilhando com vocês, certo? O meu testemunho aqui, essa surpresa, né? Eu sempre quis, certo, ser escritora. Eu sempre tive o desejo de escrever livros, né? De fazer livros. Sempre tive esse sonho de realmente ser uma escritora conhecida, famosa, né? Os sonhos da adolescência da gente. E agora, neste exato momento, o meu testemunho, né, ele está sendo projeto. Ele está em um projeto que Deus me deu, certo? Esse tão grande projeto, e ele ainda não é conhecido por todos, porque, como eu disse, ele é um projeto, certo? Que vai alcançar muitas outras pessoas, muitas outras mulheres e homens, e de outras situações, né? E o meu testemunho ele ainda não está totalmente datilografado, porque ele vai virar um livro, certo? Meu testemunho vai virar um livro. Nesse livro eu vou contar todos os detalhes que eu passei, o que eu enfrentei, as lutas, a jornada, tudo, né? Vai contar um breve relato da minha vida, junto com a do meu esposo, e aí a gente vai fazer aqui um projeto meu de algum tempo já, né, incluindo com esse desejo meu de escrever, né, que eu tinha o sonho de escrever romances, né, mas Deus, ele muda, a gente faz planos, mas Deus é quem nos guia, né? Então Deus me botou esse pedido no meu coração para que acontecesse isso, certo? Então meu testemunho ele vai virar um projeto, certo? Para alcançar muitas outras, né? É um projeto que ainda não saiu do papel, está saindo aos pouquinhos, né? E brevemente ele vai virar um livro, vai virar um DVD, um CD, né? É muito projeto que a gente está fazendo em volta dele, certo? Então, o que eu espero é que vocês que cheguem, que alcancem até vocês esse projeto, esse livro, né? E vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, né? De tudo que eu passei, de tudo que eu vivi um pouco, as minhas experiências com Deus, né? No meu caminhar, na minha jornada pela restauração pessoal, né? Restauração de casamento e outras coisas, mas vai estar tudo presente nesse testemunho, certo? Que Deus está me ajudando, que Deus está colocando, certo? No papel. Ele está ainda em processo inicial, certo? Esse livro está em processo inicial e brevemente ele vai sair, certo? E tem todo um processo, né? Tem editora, tem outras coisas, então tudo isso a gente depende realmente do trabalhar de Deus e Deus vai nos encaminhando. Então brevemente vocês vão ver o meu testemunho completo, né? Algumas pessoas conhecem só o relato, conhecem só, né? Porque é muita coisa, um testemunho, né? Para a gente concluir aqui, um testemunho, na verdade um testemunho, ele se torna um testemunho quando, certo? Ele tem riquezas de detalhes, se conta tudo, se conta a trajetória, né? O testemunho é isso, a trajetória da nossa luta, do nosso dia a dia. Então, testemunho é isso, né? Testemunho não é não é aquilo de eu dizer aqui, chegar aqui e dizer, lutei, né, pela jornada, deu início, meio, fim, deu restaurou, ou seja, a conclusão,
certo? Um testemunho não é a conclusão do fato, certo, realizado. O testemunho, na verdade, é a trajetória do seu caminhar, da sua luta. Então, tudo isso que eu passei, tudo, experiências, né? Tudo que Deus fez na minha vida, né, vai estar relatado nesse testemunho completo, nesse livro, nesse projeto, que é um projeto, certo? Tem muita coisa por trás disso que eu não vou contar agora, porque eu não sei como é que vai ser, né? Deus vai nos mostrando, Deus vai nos encaminhando, né? Mas brevemente, alguns de vocês que estão ouvindo esse testemunho vai saber desse projeto, vai estar sendo abençoado, né, com esse projeto que Deus, né, vai realizar, né? Deus está realizando aos pouquinhos, Deus está me capacitando a algumas situações, então vai ser um projeto que Deus está certo, abrindo os caminhos. E para ir tem todo um processo, né? Para projetos assim tem todo um processo, todo um trabalhar, não é nada como passe de mágica. Então é tudo realmente tem suas etapas, né? Tem o início, o meio e o fim. Então brevemente vocês vão ver a conclusão, certo, do meu testemunho completo, certo, fechado com chave de ouro mesmo, como eu costumo dizer, o meu testemunho completo, certo? Então brevemente vai estar chegando às mãos de vocês, né? E eu espero, né, que seja de muita bênção para aqueles que, né, sentir, né, ver realmente de perto o que eu passei, as lutas, tudo, né, e vão se sentir realmente ali abençoadas e ver que Deus, né, pode fazer. Se Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na sua, certo? Ele faz na vida daqueles que realmente, né, se dedicam a buscar o Senhor em primeiro lugar. Deus, Ele é fiel. Ainda que eu e você sejam infiel para com Ele, mas Deus, Ele é fiel. Quando Deus tem uma promessa na nossa vida, Ele cumpre, né? Mas basta a gente, certo, tomar como posse a promessa que Deus tem na nossa vida. Então, se você está aí, certo, esperando, lutando pela restauração de casamento, lutando, certo, para ter a sua família de volta, certo, persevere, certo, persevere até o fim, porque a palavra de Deus vai nos dizer que aquele que for até o fim, a esse daí Deus dará a vitória, certo? Então você precisa ser perseverante, vocês precisam estar realmente buscando a presença de Deus, certo? Uma luta pela jornada da restauração do casamento, na verdade, certo? É a sua perseverança em primeiramente buscar a Deus, certo? Buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, brevemente, certo? Deus realizará o desejo do coração de vocês. Deus restaurará o seu casamento, certo? Deus vai fazer muito mais na vida de vocês. Basta vocês, certo, fazer a vontade de Deus, estar, certo, sobre a vontade de Deus e tomar para si, certo, as promessas que Deus tem para a vida de cada um de vocês, certo? Como eu disse, a fé é a certeza das coisas que não vê, que vocês não vê. Vocês não vê a restauração do casamento de vocês, mas ela está lá. Então vocês precisam ver, certo? Uma coisa é uma das minhas muitas experiências que eu tive com Deus. Deus disse para mim, né, que eu precisava ver. O projeto tá ali, certo? O projeto do casamento tá ali. O seu casamento já tá feito, certo? O casamento tá feito, mas para você ver, certo, o seu casamento restaurado, você precisa colocar na prática aquele projeto. O projeto tá ali, certo? Vou dar aqui como exemplo, certo? Projeto, você projeta de fazer uma casa, certo? De fazer uma casa, você bota ali no papel tudo, mede o tamanho, como é que vai ser, e ali, né, ele precisa sair do papel. E o que é que você faz para aquela planta daquela casa que está ali no papel, né, sair? Você vai colocar em prática. Ou seja, você vai ter que construir, vai ter material, tudo você vai ter que colocar na prática para você ver aquilo ser realizado, o seu projeto sair do papel. Então,
A restauração de casamento é basicamente isso. Ela tá ali pronta, o projeto tá pronto, certo? O seu casamento tá ali restaurado. Mas cabe a você, certo? Tirar ele do papel. Tirar ele e colocar em prática tudo que Deus tem que ensinar a você. E aí, né, o projeto final, Deus vai realizar, certo? Projeto final, você vai ver ele na sua mão. Então, eu quero dizer aqui para vocês, certo? Fiquem na perseverança, lutem, certo? Perseverem e vão até o final. Não deixem, não desistam de lutar pelo casamento, pela família de vocês, certo? Se empenhem, certo? Porque a palavra de Deus diz que aquele precisa se esforçar, certo? Aquele que realmente quer ver o trabalhar de Deus na sua vida, ela precisa se esforçar. Todo momento Deus pede na palavra dele para a gente se esforçar. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, esforçam-se, certo? Coloque na prática tudo que Deus ensinar para vocês, certo? Realmente lutem, guerreiem, batalhem, certo? Vocês precisam guerrear, certo? E Deus, certo? Vai ser fiel, certo? E vai dar o desejo do coração de vocês. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês que está ouvindo esse áudio agora. E que assim como Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E que Deus realize todos os desejos que vocês têm. Certo? Perseverem. Certo? Perseverem até o final. E Deus, será fiel na vida de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe, e que se cumpra todas as promessas de Deus na vida de cada um de vocês. Amém?